Infecções hospitalares, que fala de infecções hospitalares, didático, apresenta cada infecção hospitalar e fala de erros médicos. E crítico, fala sobre os médicos de uma maneira mais crítica e analítica, e um pouco da crise da medicina geral, tanto pública quanto privada, e conto relatos também do que vivi. Esse canal nasceu, de uma história trágica que eu vivi, com um parente meu há pouco tempo. Ele teve, várias infecções, mais de 7 infecções hospitalares. Fui levá-lo para fazer uma biópsia no final de outubro, num hospital particular de São Paulo, alemão. E ele teve mais de 7 infecções hospitalares. Morreu em janeiro, no final. Não conseguiu fazer o tratamento dele. E eu comecei a estudar o tema e entendo que não é normal a infecção hospitalar. Não é. A jurisprudência também entende assim, que é responsabilidade objetiva do hospital, tá? Então, eu entendo agora, estudando bastante, infecção hospitalar, que é um erro de vários profissionais, falta de higiene, falta de lavar a mão, falta de tomar cuidado, mais cuidado com objetos, de sonda, catéter, principalmente os instrumentos invasivos que vão dentro do paciente. É falta de ficar segurando um paciente com alto risco de infecção hospitalar. Eu li isso também na Anvisa. Você não pode ficar segurando no hospital pacientes idosos, Você tem que mandar para casa. Não pode ficar segurando, porque são pacientes com alto risco de infecção hospitalar, tá? Então, a Anvisa coloca isso, tá? É um erro o hospital ficar segurando, tá? Esse paciente. Então, tem uma série de coisas e responsabilidades, tá? De um estabelecimento da saúde e um hospital. Então, estou descobrindo muitas coisas, estudando. Eu resolvi estudar, entender o que aconteceu com meu pai, tá? E resolvi criar um canal construtivo para tentar ajudar outras pessoas. Porque você, quando passa por uma história, por uma situação trágica, você tem que... Uma maneira de você lidar com a sua dor é ajudando os outros, Seu pai não volta, nada vai trazer seu pai de volta. Então você tenta, talvez, ajudar outras pessoas a não passarem por isso. Então eu decidi fazer isso e quis entender o que aconteceu com meu pai e de quem é a culpa. Eu sei muito bem de quem é a culpa, Muito bem. Eu não preciso entrar na justiça, eu sei de quem é a culpa, tá? Tem todas as provas, exames de cultura, e eu tenho todas as informações sobre infecção hospitalar, até mais que os profissionais, tá? Estou sabendo bastante, inclusive sobre cada bactéria, cada micro-organismo que meu pai teve. Tá? Eu sei de quem é a culpa, tenho total segurança, tá? Então, gente, eu não posso ficar falando o nome do hospital aqui, porque eles entraram com uma liminar, e claro, estão com medo, de eu falar, porque eu sei deles. Então, mas assim, quem deve ter, Bom, gente, hoje, nessa sessão, a gente fala de cada micro-organismo. Eu apresento para vocês os principais, tá? Os que dão os mais comuns em hospitais, tá? E eu falo muitas vezes, e eu às vezes faço uma ponte com a realidade para vocês entenderem que é verdade, que esses micro-organismos existem nos hospitais, tá? E, tragicamente, meu parente teve. É isso, só por isso, tá? Pra vocês entenderem que existe, tá? E tem mesmo. Então, o meu parente teve esse. Esse foi uma das 8, uma das 7. Uma das 7 que ele teve, tá? Porque ele teve bactéria, fungo e vírus. Tá? Ele teve muitos. Bom, hoje eu vou falar de uma bactéria desconhecida, não é muito conhecida. Não tem muita literatura sobre essa bactéria. Tá? Mas ela é hospitalar. E como eu disse para vocês, ao contrário do que as pessoas dizem, porque as pessoas não têm informação, não se fala muito de infecção hospitalar por uma questão, na minha opinião, comercial, para proteger os hospitais, tá? Então é interessante que as pessoas não saibam de quem é a culpa das infecções hospitalares. Então as pessoas não têm informação e culpam o paciente. O paciente não é culpado. O paciente não é culpado de infecção hospitalar. É o hospital que é culpado.
tá? Hospitais profissionais. Porque é o seguinte, a bactéria, o fungo, o vírus, eles não vão estar num ambiente que seja limpo. E que os profissionais tenham um extremo cuidado com limpeza. E com os protocolos. Não vão. Não vão. O índice será menor nesses lugares. As pesquisas indicam, tá? Só vai ter infecção hospitalar hospitais que não têm cuidado com a higiene e com os protocolos. Essa é uma questão de racionalidade, tá? Não adianta o hospital falar que não. É a verdade, tá? Porque a bactéria, o fungo e o vírus, eles não vão estar ali por acaso. Vocês vão perguntar. Porque vocês têm que entender. Por que tem bactéria e fungo num hospital e não tem no outro? É? E eu tô lendo sobre vários. Por exemplo, o aspergillus, o fungo. O mais perigoso do mundo. Meu pai pegou. Nesse hospital, tá? Nesse aí. Na internação. O fungo, ele dá em bolor, em estragada. Em sujeira, em ambiente sujo. O que vocês entendem por isso? Como é que ele foi pegar num quarto de hospital esse fungo? Então, a gente tem que entender. As pessoas não têm informação. Tá? A gente tem que começar a entender de quem é a culpa. De quem? A culpa é de muitas pessoas, é do grupo. A gente tem que entender, a culpa não é do paciente. O paciente, o que acontece com o paciente? É claro, o paciente mais frágil, ele vai morrer. Mas ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Na verdade, ele é vítima, né? A gente tem que separar o culpado da vítima. O culpado é o hospital, os profissionais, né? Que tomaram cuidado, ainda mais com o paciente frágil. Quando o paciente é frágil, eles têm que tomar mais cuidado. É isso, né? Então, eu fico impressionada com a falta de... com a ignorância da população. E os profissionais colaboram, fazem parte disso. Eles alimentam os médicos, os hospitais e advogados, tudo junto, tá? Quando você começa a estudar infecções hospitalares, como eu estou fazendo, você começa a descobrir coisas absurdas. Eu entendo perfeitamente o que aconteceu com meu pai. Eu sei de quem é a culpa. E eu estou entendendo esse discurso perverso de jogar a culpa no paciente. É uma manobra dos hospitais. Não, cara, e dos médicos junto, tá? É assim. Tá? É só vocês pensarem. Pense um pouquinho, reflita um pouquinho as coisas. Bom, vamos falar. Então, o Paenibacillus prevencius, ele é muito desconhecido, tá? A gente vai falar um pouquinho dele. Tem pouquíssimas informações sobre essa bactéria, tá? Meu parente pegou lá na UTI. Ele estava na UTI quando ele pegou essa bactéria. Tá? Foi uma das 7. Tá? Eu tenho todos os exames, tudo. É o Paenibacillus provencius. Tem pouquíssima literatura sobre ele. Nós vamos falar um pouquinho dele aqui. Foi uma das 7 que ele pegou. Ele pegou mais de 7. Tá? Agora vocês imaginam o organismo de uma pessoa lutando, uma pessoa de idade, com várias comorbidades, com uma lesão gravíssima, né? Tentando lutar com tudo isso de bactéria, de infecção hospitalar. Claro, nem a Incrível Hulk venceria. Porque a infecção hospitalar, ela detona seu organismo. Fora os antibióticos. E eles dão um monte. Ninguém aguenta. Tá? Então, existe alguma coisa de muito errada nesse país. E conforme você vai estudando, sem ter o rabo preso, como é o meu caso, porque o médico vai falar mentiras. Desculpa. Todos os médicos, infectologistas também. Eu não acredito em nada do que eles dizem, tá? Eu sinto muito. Podem até bloquear meu canal, meu vídeo. Eu não acredito em nada que o médico fala. Porque ele tem um rabo preso com o hospital. E estudando eu estou entendendo bastante coisa. Até os textos que a gente lê sobre infecção hospitalar, você tem que ler com críticas. Porque é escrito por médicos, infectologistas, né? Por gente de hospital, em sites de hospital. Então, claro que é comprometido com o hospital, né? Então, você tem que ter crítica quando você lê alguma coisa sobre infecção hospitalar. Por isso que é bom você ser jornalista. Porque a gente já é desconfiado por natureza, tá?
que ler as entrelinhas para entender que existe um mundo subversivo que esconde. E aí, por isso que a gente tem tantas mortes por infecção hospitalar nesse país. É perverso. Mas o paciente é o menos culpado. Com certeza ele é a vítima. Existe um interesse comercial. É perverso, bem perverso, cruel. E o hospital está com liminar contra mim. É claro, eu tenho medo, claro. Deve, né? Porque eu estou dando informação. Fazendo as pessoas pensarem. Eles não querem, né? O hospital não quer. Sobretudo porque eu tenho os exames, né? As provas. Bom, é isso, gente. Pensem. O que falta nesse país é reflexão. Até, gente. Tchau.